E aí, vamos mergulhar direto nesse assunto? Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante pela história da arte aqui no Brasil. Quando a gente para observar, fica muito claro como a influência afro-brasileira moldou profundamente a nossa cultura. E isso aparece como uma força gigante no movimento, na dança. Essa nossa explicação de hoje vai ser quase como uma aula dinâmica, sabe? Uma imersão na evolução da dança afro-brasileira e nesse processo contínuo de descolonização dos espaços artísticos, onde a gente vai revelar a força de algumas das maiores pioneiras da nossa história. Dando uma olhada rápida na nossa estrutura de hoje, a gente começa com a história oculta na dança. Depois passa para quebrando gavetas coloniais. Em seguida, o foco total vai para Mercedes Batista, a pioneira. Avançamos para tradição e contemporaneidade e, para fechar com chave de ouro, arte e transformação. Bora lá? Seção 1. A história oculta na dança. Descobrindo as raízes da expressão afro-brasileira. Para a gente entender o que acontece hoje, é fundamental saber que as danças tradicionais brasileiras, tipo o jongo, que foi trazido pelos povos escravizados de origem banto, ou as danças de orixás, elas não eram só coreografias bonitas. Elas usavam códigos linguísticos super sutis para se comunicar e planejar fugas bem debaixo do nariz dos colonizadores. Ou seja, a dança atuava como um instrumento formidável, era pura e simples resistência. Seção 2. Quebrando as gavetas coloniais. O contexto sócio-histórico da arte. Bom, com essa base histórica de resistência em mente, vamos observar como esses desafios absurdos de ocupação de espaço se traduziram no contexto artístico e institucional do nosso país. E aqui a gente entra num conceito que é simplesmente fascinante: as gavetas coloniais. Em uma entrevista de 2021 para a revista Vogue, a cineasta e coreógrafa Carmen Luz define essas gavetas como aqueles espaços genéricos e super estereotipados que a sociedade tradicionalmente reserva aos corpos negros na arte. Ela relata de um jeito bem direto que existe uma dramaturgia colonial que foi naturalizada, fossilizada mesmo, com características supremacistas. É literalmente como um projeto educacional restritivo que ainda rola por aí, sabe? Tentando ditar a quais lugares determinados grupos pertencem e de onde, supostamente, eles não deveriam sair. Mas olha só, o ponto crucial de tudo isso é que, mesmo batendo de frente com essa barreira sistêmica enorme, sempre existiu uma recusa. A galera não ia simplesmente ficar quietinha e obediente dentro dessas gravetas. Muito pelo contrário, vários artistas decidiram ir atrás da própria história, da própria comunidade. E ao dialogar com a ancestralidade, esses artistas encontram espelhos potentes, que dão aquele empurrão para se projetar num futuro totalmente fora dessas limitações. A arte vira exatamente isso, o mecanismo de fuga e, principalmente, de redefinição de poder. Seção 3. Mercedes Batista, a pioneira. Ancorando a linhagem do balé afro-brasileiro. E é exatamente isso que nos leva à figura central da nossa explicação de hoje. Alguém que materializa essa quebra monumental de barreiras na prática. Dá uma olhada nessa fotografia histórica lá de meados de 1950. Essa é a imensa, a inigualável Mercedes Batista. Gente, a importância fundacional dela para a criação do balé afro-brasileiro, sério, não dá para subestimar. Ao colocar o corpo negro bem no centro da dança clássica e moderna no Brasil, ela não criou só uma linguagem estética nova e super rica. Ela pavimentou com muita, mas muita perseverança um caminho essencial. Foi graças a ela que incontáveis outros artistas negros puderam mais tarde ocupar espaços artísticos de altíssimo prestígio. Passando por essa linha do tempo, fica bem mais fácil visualizar o tamanho do impacto que ela teve. Ela nasceu em 1921, mas o marco monumental mesmo rola no final da década de 1940. A Mercedes simplesmente se torna a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente precisa parar um segundo e dimensionar o ineditismo e o peso histórico disso. Era um dos espaços mais elitizados do país na época. Foi uma ruptura total, um divisor de águas. E não parou por aí. Logo depois, em 1953, ela estreia o balé folclórico Mercedes Batista, ou seja, ela consolida o próprio espaço, a própria companhia, a própria narrativa. E se parece que a atuação brilhante dela ficou restrita aos palcos brasileiros, de jeito nenhum. O impacto educacional dela em escala internacional é uma coisa absurda de tão incrível. Além de dar aulas no Rio de Janeiro, ela virou uma referência profunda lá nos Estados Unidos. Ela deu cursos no prestigiado Connecticut College, no Clark Center em Nova York e até colaborou diretamente com o famoso Dance Theater of Harlem, do Alvin Ailey. Para resumir, Mercedes Batista se consolidou como uma referência internacional absoluta na inserção de artistas negros no contexto mundial da dança moderna. Um verdadeiro ícone.
Seção 4. Tradição e contemporaneidade. A evolução da companhia étnica de dança. Agora, dando um belo de um salto no tempo, vamos ver como todo esse legado se desdobrou e continuou vivíssimo a partir de 1994. Esse cartaz do documentário Um Filme de Dança, que foi dirigido pela Carmen Luz em 2013, ilustra essa continuidade de um jeito perfeito. A Carmen é aquela artista de múltiplas linguagens, entende? Ela tem uma formação que vai da literatura ao cinema, passando pelo teatro, pelas artes visuais, e ela pega todas essas ferramentas para mapear os gestos, as pessoas e as práticas de resistência da diáspora africana. Como uma das fundadoras da companhia étnica de dança lá nos anos 90, ela pegou o bastão e deu continuidade direta ao legado formidável de gigantes históricos, como Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro. E na prática, como isso acontece hoje em dia? Bom, é só olhar para essas imagens incríveis da apresentação Cartas para Mercedes de 2023. É uma homenagem super direta a Mercedes Batista, concebida e dirigida pela própria Carmen Luz. O que mais chama atenção aqui é como a coreografia integra de forma magistral os elementos da cultura tradicional. É possível perceber as saias rodadas balançando naqueles movimentos bem amplos e circulares que remetem direto às matrizes afro-brasileiras. Mas tudo isso acontece sob uma iluminação cênica super contemporânea, num palco limpo, focando puramente na força da expressão corporal. É um diálogo visual lindíssimo entre o passado e o presente. Vamos destrinchar um pouco mais as escolhas artísticas dessa obra fantástica. Ela vai muito além de uma simples coreografia. A gente está falando de um projeto multissensorial. A performance inteira gira em torno de objetos físicos ligados à vida da Mercedes Batista, que ficam espalhados pelo chão do palco, transformando tudo numa verdadeira instalação de arte. As bailarinas se movem a partir dessas memórias materiais. Para completar, a trilha sonora, que conta com a percussão ao vivo do Anderson Vilmar, faz uma mistura calculada de sonoridades tradicionais afro-brasileiras com música contemporânea. Como a própria criadora diz, essa fusão sonora reflete a construção contínua e complexa da identidade negra na dança do nosso país. Seção 5. Arte e transformação social. O impacto além do palco. Chegamos agora no nosso segmento final. Vamos entender exatamente por que tudo isso que a gente analisou até aqui tem um impacto tão tangível que vai muito, mas muito além dos palcos bem iluminados. 600. Guardem bem esse número, porque ele carrega um peso social gigantesco. 600 é a quantidade estimada de crianças e adolescentes que já foram diretamente impactados e que passaram pelos projetos socioculturais desenvolvidos pela Companhia Étnica de Dança lá nas favelas do Complexo do Andarai, no Rio de Janeiro. É muita vida sendo transformada. O trabalho que a companhia étnica faz nessas comunidades periféricas é a prova viva de que a criação artística atua como uma fortíssima ação formativa e profissionalizante. Não estamos falando só de apreciar o belo, de ter estética para uns poucos privilegiados, sabe? A arte se mostra uma ferramenta vital, na prática mesmo, para afirmar a identidade, resgatar a ancestralidade e capacitar a juventude. Ter acesso a esse conhecimento artístico vira uma via real de transformação social. É assim que a gente combate, lá na raiz do problema, aquelas gavetas coloniais super restritivas que a gente discutiu no início da nossa análise. E para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, deixa essa pergunta final e bem provocativa para ficar ecoando na cabeça. Como a contínua ocupação nos espaços artísticos e a constante quebra dessas gavetas coloniais remodelam a nossa memória cultural e definem o futuro da dança, o legado inestimável de pioneiras feita a Mercedes Batista e esse trabalho super vigoroso de companhias como a CIA Étnica provam de uma vez por todas que o movimento é, por si só, uma forma incrivelmente poderosa de reescrever a história e de reivindicar o amanhã. Que essa lição inspire um olhar novo sobre a arte ao nosso redor. A nossa busca pelo conhecimento continua sempre. Até a próxima.